Bem-vindos ao 8º episódio do Gestão com Dados, gente. Né? Estamos aí, começamos a falar sobre BI lá no começo e agora estamos chegando na inteligência artificial. Estou aqui com o meu parceiro, cofundador da DataRoads, o Diego, como co-host aqui. Bem-vindo, Diegão. Olá. Mais uma vez, no episódio passado eu trouxe o Diego aí como co-host. Deu certo, o pessoal gostou, o público gostou. E agora está de volta aí como co-host para ajudar nesse papo. Como convidado aqui, eu tenho o Lucas Scheffer. Obrigado, Caio, pela tua presença aqui. O Lucas, que é analista de dados da Solo Network, vai falar um pouquinho mais sobre o que ele faz, né? E atua aí junto com a gente em alguns projetos aí de inteligência artificial, né? Estamos bolando algumas coisas aí. Ele vai contar aí o que é a inteligência artificial, né? Que está na moda, está no hype aí, como que isso impacta o dia a dia dos negócios. Então vai ser um papo bem interessante. Bem-vindo, cara. Fique à vontade, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Diego, pelo convite. Podcast sensacional de vocês aqui. Vocês trazem um papo muito legal, muito fluido, né? E me sinto honrado em ter sido convidado para esse episódio de hoje. Eu sou o Lucas Scheffer, sou formado em Estatística pela UFPR, pela Universidade Federal do Paraná. E atuo já há 4 anos com dados, com BI, com soluções para negócios. Mais ali no Power BI, mas também tenho um conhecimento bem grande ali em modelos de Machine Learning, inteligência artificial, e acho que esse papo de hoje vai ser bem interessante aí, né? Falar sobre as nuances por trás desses modelos e todo esse papo que está tendo por aí, né? Muito bom. Vou agradecer a Solo aí por liberar aí você, a Solo que é uma representante, uma das maiores representantes de Microsoft, Adobe aí no Brasil, uma super empresa aí. Então, né, como falei, a gente começou o nosso papo, a gente está no 8º episódio, né? O Lucas é legal que ele também assiste e ouve os nossos episódios. Sim, Né? Já me falou. Nosso fã. Né? Exatamente, sou fã. Ele tá lá curtindo lá sempre. E assim, a gente começou o papo, lembro que o primeiro convidado foi o Diego, falando sobre time, como montar um time de BI. Aí a gente trouxe gestores de negócio, né? Trouxemos o Luimar, que é diretor comercial, para falar como os dados afetam os negócios. Trouxemos o André Bobeck para falar também, que é dono da Midas, como que ele usa o dado, né, para escalar e crescer a empresa dele. Ele tem hoje 5 filiais, quer chegar a 40, 50 filiais, e já tem dados lá organizados. A gente fez um projetão com ele. Trouxemos aí o Iago para falar da parte de governança de dados, o quão importante, sobre processo. Trouxemos um pessoal do MM, que é o mercado móvel, são 240 lojas, para falar sobre storytelling, né? Como que conta a história, né, com os dados, né? Porque não é só analisar, tem que contar a história também. E eles trouxeram vários casos legais. E o último episódio é a Rosângela, que é diretora de TI e de inovação, de transformação digital da Banzo, que é um dos nossos maiores clientes, que é uma multinacional da Inglaterra, e ela contou um pouco como que é trabalhar com dados em diversas culturas também, né? Porque a Banzo tem aí na Colômbia, né? Enfim, tem no mundo inteiro, Inglaterra, Estados Unidos, e cada lugar tem suas particularidades. Ela falou muito sobre o processo de transformação digital. E para fechar essa temporada aí, porque não acaba, né, a gestão com dados. Tivemos a primeira temporada, a segunda temporada é essa, e vamos encerrar ela, mas logo tem novidade. E a gente vai falar de inteligência artificial, né, que é o que... Né, assunto todo mais mundo, falado do momento. A gente Assunto do entra em momento. tecnologia, né, qualquer lugar que fala tecnologia... E aí, já tem alguma solução de... Fala de inteligência artificial, não é isso? Direto, é o assunto do momento. É o hype, né? É o hype do momento. E a gente tem várias questões aqui para trazer, né? Uma delas que eu já vou levantar a bola aqui, Lucas, na sua visão aí, tem como a gente trabalhar com inteligência artificial com os dados desorganizados ou com os dados não tão organizados assim? Não, na verdade, o primeiro pré-requisito, né, para se fazer inteligência artificial hoje em dia é realmente ter a casa organizada, né? É o primeiro requisito. Você precisa ter dados, né? Você precisa ter de onde tirar esses insights, esses insumos, né? Ter um data warehouse bem estruturado, ter uma arquitetura de dados bem consolidada, alguma coisa nesse sentido já ajuda a ter um norte
para o teu modelo, para o teu chat, enfim, para o que você for criar com a inteligência artificial. Tem um ditado aí, né, que é o garbage in, garbage out, né? E aí, o que isso significa? Basicamente, se você alimentar os teus modelos com lixo, né, com dados desestruturados, dados sem uma transformação correta, às vezes sem estar numa estrutura, né, num warehouse da vida ou num lake house, alguma coisa nesse sentido, se você alimentar o teu modelo, né, que é a tua formulinha mágica lá, com esses dados errados, entre aspas, né, desestruturados, não assertivos, ele vai te retornar um resultado também que não é certo, um resultado não assertivo, né, um resultado que ele vem com lixo, né, vem sujo, né, esse resultado. Uma metáfora fácil aí da gente pegar essa ideia é justamente, eu não sou nenhum especialista em criação de bovinos, né, mas a gente sabe que eles alimentam os bois, né, nas grandes fazendas com uma ração pré-tratada, com às vezes ali um feno, uma grama que seja ok, né, para consumo desse boi. Por quê? Porque no final ele vai te dar o melhor mignon possível, ele vai te dar ali a melhor carne, por quê? Porque ele foi alimentado com coisas boas. Se você alimentar esse boi, né, ou no nosso caso aqui, no nosso modelo, com uma fonte de dados ruim, ou até uma ração, né, nesse caso, estragada, uma ração que não seja adequada, ele vai ter de retornar uma carne mais ou menos. Uma carne mais ou menos. Então, com essa metáfora, acho que a gente consegue entender bem essa ideia do garbage in, garbage out, né? Então, é a primeira coisa que precisa ter. Tem gestor que deve estar pensando assim também, putz, mas se eu for esperar ter todos os meus dados organizados, talvez eu nunca tenha inteligência artificial também. Aí, assim, a gente consegue também, acho que a gente trabalha bastante assim, né, Diego, por fases. Por né? etapas, né? Começando em projetos pequenos, organizando um pequeno pedaço daquilo que, identificando o que é que importa para naquele ponto agir, né? E Pega tem uma muitos dor. projetos nesse ponto, né? Não adianta, nem você falou, né? Tá tudo desorganizado, querer organizar tudo de uma vez. Trabalho de anos, vamos fazer pedaços, pequenos indicadores de cada vez, né? Para começar partindo desse princípio, não é? Exatamente. Um outro pré-requisito também que se fala nesse sentido para se fazer modelagem, se utilizar machine learning, aplicar IA, é ter uma maturidade de dados. Então, a tua empresa ela precisa entender o que ela quer, ela precisa entender aonde ela quer chegar, né? O objetivo dela, e ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa estar assim, com a mentalidade de que vamos virar uma empresa aí com cultura data-driven, né? Que se fala hoje em dia, que é essa... Cara, vamos se guiar pelos dados, vamos criar uma estratégia baseada nos dados ao invés do feeling, né? Uhum. Então, eu não tenho warehouse bem estruturado ainda, mas já dá para ir criando uma maturidade. É o que o Rodrigo sempre fala. Já né, dá para ir Rodrigão? pensando assim, cara, deixa eu educar os meus colaboradores para que quando chegar o insight, para quando chegar o resultado do teu modelo, ele olhe para aquilo e fale, não, beleza, então vamos agir dessa forma aqui, vamos criar essa estratégia, vamos pensar em conjunto, né? Um outro pré-requisito é essa questão, é a maturidade. Cara, né? você falou o negócio da maturidade, eu me lembro aí, esse tempo eu fui jantar aí com o empresário, o cara tem uns 40 postos aí na região, vocês devem saber quem é. E aí, ele veio assim, conversar, cara, eu tenho um analista de dados lá, e eu fui perguntar para ele como é que era o trabalho dele e tal, e ele me contou, né, o que ele fazia, que ele analisava, o que vendia mais, quais acessórios vendiam mais, por que não, eu tenho um posto que vende uma média de X litro e o outro posto vende o dobro da média. Ele começou a entender e aí ele falou, Rodrigo, será que eu não tenho que todos os meus gerentes ser um analista de dados? Eu falei, cara, aí tá a sacada. A gente tem que, sim, você tá certíssimo. A gente tem que ter profissionais, não somente o analista de dados analisando dados, mas você ter um gerente do posto que tem essa habilidade de entender. Olha o ganho. Aí você tem 40 pessoas pensando como analista de dados, né, analisando por que eu vendo mais Coca-Cola aqui, vendo menos Coca-Cola lá. E essa é a pegada, né? E assim, a gente tem feito uns treinamentos, né, Diego, de cultura de dados, da própria Castrolanda, que a gente fala muito de cultura. E é isso, né? É entender... como analisar dados, como extrair valor desde a planilha do Excel, desde um papel onde tem informação
mas criar essa cultura de analisar dados. Na minha visão, todo mundo teria que saber o básico do Excel, no mínimo, assim, sabe? Para começar já com essa questão de entender o que é um dado tabelado, o que é uma tabela com resumos dos dados, né? Então, eu acho que começando assim já é um start, assim, para quem não tem nada, né? Então, Sim. E já tanto uma é quando você ideia. pega a pessoa que manja mesmo, que trabalha com Excel, ela já tem uma mentalidade analítica, né? Exatamente. Uhum. Mas aí eu vou até antecipar uma pergunta. E estatística, tem que saber ou não? Opa, com certeza, né? Como é que estatística vai dizer que não? Eu que sou da área sou meio suspeito, né, para falar, mas estatística ela é um conceito, né? Ela é uma área, mas que também é um conceito. E aí, assim, a ideia é que você não precisa entender tudo o que existe na estatística, até porque nem eu entendo tudo o que existe, né, dentro da estatística. Tem muitos ramos ali que são muito profundos. Mas entender a ideia de um desvio padrão, de uma média, de uma mediana, sabe? Eu acho que seria de grande valia, assim, que assim, grande parte dos funcionários de uma empresa, ou só os gestores, por exemplo, entendam assim quando aplicar um, quando não aplicar o outro, sabe? A importância da estatística por trás, ou por que a gente não pode tomar uma decisão entre A e B baseada só nos números, no achismo ali, né? Uhum. Então tem que ter ali um estudo por trás. Às vezes você não precisa saber, mas precisa conhecer alguém que saiba, né, para fazer para você. Sim. Então, Usar a com ferramenta, né? A certeza, estatística, né? exatamente. Usar uma ferramenta. Às vezes você não precisa ir lá no R, Uhum. programar um negócio do zero lá, né? Ou no Python, enfim. É o próprio Excel, né? Ele Exato, é bem, exatamente. bem feitinho, você consegue aplicar todos esses conceitos estatísticos numa tabela do Excel, né? Exatamente. Você O básico bem feito ajuda, Sim. né? ajuda muito. Já é um baita do início. Lá na Castrolana a gente dá um exemplo assim de média e mediana, né? Tipo, imagina lá, você tem 10 vaquinhas, né? Uhum. E aí você vê, soma o total de Eles não leite. gostam, né? Tem 10, né, animais lá, e aí você soma a produção de leite dos animais da X. E dá uma média lá de 10, sei lá, 1.000 litros, né? Mas aí quando você vai ver, você tem animais produzindo 100 litros na média, né? Produzindo 100 litros, e tem uma que produz 2.000 litros. Né? E isso afeta toda a média, né? Então, assim, aí começa a entender, putz, mas será que a média é uma boa forma de analisar? Nem sempre, né, cara? E às vezes é mediana. A gente só sabe fazer média. Normalmente só média. É tudo média. Um exemplo que eu coloquei no LinkedIn esses dias. É bem clássico isso aí. Que tá o pessoal no bar, né? E fazem a média do salário de quem tá no bar. Né? Então a média do salário aqui da mesa deu R$1.000. Aí chega o Bill Gates né, na mesa. A média vai lá para cima. Então, assim, a estatística básica ajuda muito no... Identificar os outliers também. Exatamente. Esse conceito aí é um conceito muito importante de realmente, né, dos outliers, né, como você comentou, de justamente observar esses pontos aberrantes, né? Esses pontos que estão fora da curva ali, que estão afetando, às vezes, a média, mas que, por exemplo, se a mediana, ela já não é tão afetada por um outlier. Então, se você tiver isso na tua caixa de ferramentas, já é um ganho, assim. Eu uso a média, putz, a média foi meio estranha, deixa eu usar a mediana aqui para ver. Opa, deu muita divergência, então provavelmente tem um outlier. Vamos ver, será que a gente desvio tira? Padrão, quanto que tá? Exatamente. Média ponderada. Cara. Então, esses conceitos não precisa ir muito além, assim, não, todo mundo Estatística precisa... descritiva, que chama? Isso, exatamente. Não precisa todo mundo saber o que é um modelo de churn, um modelo de regressão logística, um random forest da vida. Mas, assim, se todo mundo souber ali o básico e bem feito, como o Rodrigo comentou, já é um ponto de início muito forte, assim. Show de bola. Cara, aqui a gente fala sobre... essa temporada a gente tá falando sobre dados, trazendo o futebol, né, de apoio aí, para deixar o assunto mais leve e divertido. Se a Yaya fosse um jogador, cara, eu sempre faço a pergunta, quem que ela seria? Né? Então, eu fiquei dias refletindo sobre essa pergunta, mas basicamente, na minha visão, a inteligência artificial, né, o aprendizado de máquina como um todo, na minha visão, seria um atacante, mas não aquele 9 paradão lá na frente da área, que só espera a bola chega e ele faz o gol, ele chega num resultado. Na minha visão, o cientista de dados, o engenheiro de machine learning, até um estatístico, ele é um atacante estilo Mbappé ou Vinícius Júnior.
né? Então ele é um cara que ele consegue tirar coelhos da cartola. Ele tem ferramentas a mais que outros não têm. Ele consegue chegar no mesmo resultado, que é o gol, né? Por métodos, às vezes, mais eficientes. Às vezes o cara vê uma jogada lá na frente, que ele vê o cara correndo aqui e vê que, ó, eu tenho que tocar aqui, ó. Então ele já dá o passe lá na frente e consegue chegar no gol. Tem uma visão. Assim como o 9 paradão lá, certo? Só que, assim como o 9 paradão, esse atacante especial, entre aspas, ele precisa que a bola chegue limpa para ele, né? E aí esse já é um outro ponto que é sobre aquilo que a gente estava conversando, sobre essa maturidade e sobre o warehouse, né, a engenharia bem feita, né, que esse dado tem que chegar limpo para ele. Algum dado meio torto, ele até consegue se virar, criando features, né, que é feature engineering, né, que se fala, realizando esse tipo de ação. Mas se a bola vem totalmente torta para ele, ele não vai conseguir dominar e pensar a jogada, ele não vai conseguir fazer nada. Então ele é também um atleta, né, um funcionário que depende do trabalho dos outros, depende que essa bola chegue limpa para ele. Boa. Eu acho legal essa analogia que o Lucas traz da ferramenta, né? A gente ter, né, a ferramenta para quando precisar, né? Acho que é isso que é importante, né? E falando de uso de IA, tem IA inútil? Né? Inútil é uma palavra forte, né? Então, IA mal usada. IA mal usada, superdimensionada. Sim. O que eu observo, assim, até hoje eu não consegui ver um exemplo inútil da IA, porque as pessoas utilizam ela pro que elas quiserem, assim, e pode estar certo ou pode estar errado, mas elas estão usando para alguma utilidade. Fazendo meme para internet até. Fazendo comentário por LinkedIn, por exemplo, que a gente vê muito aí, né? Mas talvez não exista um uso inútil da IA, sabe? O que eu às vezes percebo é que as pessoas querem matar uma formiga com um míssil. Então eles querem resolver um problema relativamente simples, com métodos super complexos e utilizando a API do GPT e modelo de regressão e rede neural para tudo quanto é lado, e quando às vezes, assim, o cara não sabe nem quem que é o top vendedor dele. Entendeu? O cara não sabe nem o quanto que ele está vendendo de produto no ano, não sabe o quanto que um produto X lá está faturando para ele, qual que é a representatividade desse produto, se os clientes dele estão saindo ou não da empresa dele, quais são os clientes parecidos. Então, olha a quantidade de pergunta que eu fiz aqui, que às vezes uma simples análise exploratória da vida já consegue matar. Que você não precisa, às vezes, de um modelo extremamente complexo, sabe? Então, talvez esse uso inútil da IA não consigo identificar, mas eu identifico, assim, gaps de subutilização ou superutilização. Quando quer usar só para dizer que está usando, porque está todo mundo usando. Exatamente. Né? Essa é uma novidade, daí está todo mundo usando, quero dizer que estou usando, não importa o que se pode resolver para algo mais simples, mas eu quero usar porque todo mundo está falando, né? Exatamente. O hype, né? Que podia ser um if, um else. Isso, né? Podia ser um algoritmo binário ali, virou uma machine. Mas assim, vou perguntar para vocês dois. A IA, essa IA que a gente está vendo aí, é um hype? O que você acha, Lucas? Olha, na minha visão, ela veio para ficar. Ela não é só uma tendênciazinha de mercado que daqui a pouco vai sumir. Não é tipo metaverso? Assim? Não é tipo metaverso. Aquelas NFTs lá. NFTs do macaco. O macaquinho lá que o Neymar tinha e tal. Eu acredito que ela veio para ficar. É uma ferramenta extremamente poderosa, muito forte. Não é à toa que consome muita energia, né? O poder computacional que você precisa para ter ela rodando é algo muito forte. Mas na minha visão é uma ferramenta, né? Já voltando para o exemplo da ferramenta, é uma ferramenta que o cientista de dados, o engenheiro de machine learning, ele precisa, é um must-have na caixa de ferramentas dele. Quando ele abrir lá, chega às 8h30 lá, bate o ponto, opa, deixa eu abrir minha caixa de ferramentas aqui, tem que ter lá num cantinho lá, IA, LLM, API, alguma coisa nesse sentido. Tá? E você, o que você acha? Eu concordo. Diferente dessas outras tecnologias que foram citadas aqui, você percebe a clara diferença que tem a IA hoje em dia. Se você olhar para trás e ver a tecnologia como o metaverso, ele nasceu os NFT nasceram e não tinha um propósito muito claro, não conseguia extrair valor daquilo ainda naquele momento. Por isso,
acabaram no esquecimento, morreram. É totalmente diferente do contexto de IA que a gente tem hoje em dia. Ela veio, surgiu, e rapidamente a gente já achou o uso dela e ela já entrega valor para a gente no nosso trabalho. Hoje, eu mesmo tenho na minha caixinha de ferramenta um LLM lá que dá um adianto feroz no meu trabalho, em code review, em código e programação, que até 6 meses atrás eu não tinha. Então, a IA veio, eu estou extraindo valor, eu estou ganhando muito, né, usando esse tipo de ferramenta e tendo ela na minha caixa de ferramenta, coisa que eu não tive com nenhuma outra tecnologia que surgiu aí nos últimos anos. Não foi nada parecido. É um negócio Então, impressionante. pode ser até que ela esteja no hype de tá todo mundo falando, e daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não esteja tão em alta os comentários, mas com certeza eu vejo que ela vai se manter aí por longos anos na nossa maletinha ali, nossa caixinha de ferramenta, com certeza. Certamente. E aí, sabe o que eu acho legal aproveitar esse momento aqui para esclarecer também? Porque assim, a gente fala da LLM. Talvez quem esteja ouvindo aí não saiba o que é o LLM, né? O que é IA generativa e IA não generativa. Qual que é a diferença de um chat GPT para o modelo de machine learning? Como que você acha a melhor forma de explicar isso? Então, os LLMs que já falei aqui algumas vezes, né, e se fala hoje em dia até no LinkedIn, enfim, em todos os lugares, a tradução dele é Large Language Model, né, então é um modelo grande de linguagem, basicamente, né, traduzindo. E aí, o que ele é? Ele é o ChatGPT da vida, né, é o Grok, né, o Gemini, enfim, fazendo propaganda aí dos modelos, mas são esses modelos, são modelos que utilizam bilhões de parâmetros por trás, né, então o parâmetro são pequenos pesos que ele vai dando para os cálculos que ele faz lá dentro, né, então, por exemplo, o Llama 3B significa que são 3 bilhões de parâmetros, por isso esse 3B no final dele, né, e assim, é muito cálculo, é muita coisa. E ele basicamente serve, né, nesse sentido que a gente está vendo aqui de texto, né, do GPT, para entender a tua pergunta e realizar um cálculo de uma probabilidade associada ali a uma palavra, de qual vai ser a próxima palavra que ele vai colocar. Então, ele lê a tua pergunta, faz milhares de cálculos lá por trás e escolhe uma palavra para colocar ali, né? Aí, ele lê de novo a tua pergunta e lê a palavra que ele colocou. Opa, qual que é a próxima palavra que eu posso inserir aqui? E aí lá ele faz todos os cálculos lá, tudo que faz sentido, matemática, né? E coloca uma palavra ali, né? E aí, assim, existem vários métodos por trás para validar se essa frase faz sentido, porque tem que fazer sentido pra gente, né? Não adianta eu perguntar alguma coisa lá e ele começar, eu quero café, por exemplo, no final, né? Ele tem que dar um resultado coerente. Então, existe muita coisa por trás que faz essa validação, até uma métrica chamada coesão, justamente para ver se faz sentido o texto. Tem uma outra que o nome é coerência, que é justamente para ver se tem coerência com a pergunta, né? Então, o LLM, a IA generativa, né? Ela foi feita para gerar coisas. Por isso generativo. Por isso generativo. Ela está ali para gerar coisas. Então, ela gera textos, ela gera imagem, ela gera áudio, vídeo, até PowerPoint, eu vi esses tempos atrás, ela gerando, você joga um PDF lá, o cara gera para você um PowerPoint. Então, a Gen AI, né, a IA generativa, ela foi criada para isso. A IA não generativa, que você comentou aí, são os modelos de machine learning mais clássicos, os modelos estatísticos. Que já existem, sei lá quantos anos. Existem há muito décadas. Há muito tempo. Aí, se você comparar com essa IA generativa que a gente está comentando, existe há muito tempo. E os LLM também já existem há um bom tempo. Existem há um bom tempo também. Eles estão aí já... Agora que está se popularizando, por quê? Porque o poder computacional dos humanos aumentou. A NVIDIA foi a empresa que mais cresceu no mundo nos últimos anos. Aí. Por quê? Porque os caras estão indo atrás dos processadores lá e de todo o poder computacional. Né? É muito usado as GPUs da NVIDIA. E agora a gente consegue fazer... Agora a gente consegue fazer um vídeo realista, né? Eu tô impressionado. Exatamente. Né? A ideia da Gen AI já existe há um bom tempo. Agora a gente consegue colocar ela na prática. Porque chegou até nós, ao público geral agora, né?
mas que já existe há um bom tempo, né? Exatamente, os primeiros artigos que comentavam da GenAI já existem há décadas, né? Dos caras que foram lá e escreveram lá sobre essa IA generativa. E só que só agora a gente conseguiu fazer, porque só agora a gente chegou no nível de uma computação tão absurdamente avançada. Capaz de fazer isso. E aí, no contraponto, os modelos que já existem também até há mais tempo e já são utilizados em larga escala, são os modelos de machine learning ali, de aprendizado profundo, modelo supervisionado, modelo não supervisionado, né, que são 2 conceitos aí, os modelos estatísticos que servem mais para uma predição de alguma coisa, ou até para uma observação de padrões, como um modelo de clusterização, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a principal diferença, né, entre os dois. Joia. Vamos falar de alguns exemplos. Cara, LLM e a generativa não tem o que explicar. Né? Se você não usou ainda, use, né, o ChatGPT. A minha esposa, não sei se ela vai ouvir isso, mas ela não usava, né, o ChatGPT e tal. E eu ficava, tudo que eu via que, cara, isso aí você poderia fazer no ChatGPT, ia te ajudar, ia te acelerar e tal. Hoje ela é viciada no ChatGPT. Então, assim, é um negócio, claro, tem que tomar cuidado, não dá para acreditar ali, tem que confirmar, não é para você esquecer de parar de pensar, não é essa a ideia. Mas que com certeza acelera, né? O Diego usa muito na parte de tecnologia. Eu uso muito na parte comercial, fazer proposta, apresentação, tudo que puder acelerar, né? Eu uso para acelerar ali. E acho que é bem claro, né? E a não generativa, a gente tem alguns exemplos aqui, né? A gente fez alguns projetos, né, junto. Um deles foi a IA de churn. Né? Bom, primeiro, o que é o churn? O churn a gente está prevendo ali a retenção do cliente, né? Então, normalmente empresas que têm uma venda recorrente, a hora que o cliente para de comprar, quer dizer que ele a gente chama, deu o churn, né? Deixou de comprar, e a gente criou um algoritmo para dizer assim, ó, esse cliente aqui, ele tem lá 75% de dar churn. Como que a gente faz para criar um modelo que, no caso aqui, está prevendo, né, uma situação, né? A possibilidade desse cliente parar de comprar. Como que começa um projeto desse? Então, além daqueles pré-requisitos que eu tinha comentado anteriormente de maturidade, um dado bem organizado, você precisa desse objetivo, né? Então você precisa saber que você quer um modelo para churn, né, primeiramente. E aí, um modelo de churn, no geral, são modelos de classificação, né? São modelos que, basicamente, eles vão aprender com os teus dados históricos, então as tuas vendas ali, e você precisa dizer para ele o cliente que foi churn e o cliente que não foi churn. Geralmente a gente coloca 1 para churn e 0 para não churn, mas enfim, isso pode variar. Você alimenta ele com esses dados. Você ali tem que alimentar ele. É um boi. É um boi que você vai dar ração. Exatamente. E aí, você alimentando ele com esses dados corretos, né, depois um pré-processamento desses dados, às vezes uma criação de novos dados com base em colunas que você tem ali, você consegue, com base nesses modelos, prever, né, gerar essa probabilidade, dependendo do modelo que você está utilizando, dessa probabilidade desse churn. Então, tem alguns modelos que, por exemplo, só retornam o 0 e 1. Só retornam, para esses seus clientes aqui ele vai sair e esse aqui não vai. Uhum. Mas tem outros modelos, por exemplo, a regressão logística, que ela te devolve uma probabilidade. E aí, às vezes, por exemplo, o cara tem 60% de churn de sair. Às vezes não é tanta coisa para tua empresa, porque você já fez um estudo antes lá e identificou que somente acima de 80%, por exemplo, realmente é a chance do cara sair, sabe? Então, tem alguns modelos, e aí entra já naquele outro conceito que a gente estava conversando há uns tempos atrás aí, sobre aquele XAI, né, que é o Explainable AI. O quanto você consegue explicar o teu modelo para o gestor, enfim, para o stakeholder do projeto, né? O quanto você consegue explicar desse resultado para ele. Às vezes, uma rede neural, ele é um modelo até mais complexo, ele consegue identificar mais padrões. Mas, no final, a interpretabilidade que ele traz não é o suficiente, às vezes, para um gestor. Não, eu não quero só o resultado, eu quero entender o que aconteceu, que tipo de cálculo ele fez, quais são os betas do modelo, né, que são utilizados nas regressões.
Então, às vezes, ele quer entender esse tipo de coisa, né? O que tem a ver, quais variáveis são relacionadas, o que não tem a ver, né? Então, para esse projeto em específico, esse tipo de modelo é o que rege, né? Bacana. A gente comentou aqui sobre análise exploratória, né? Vamos falar um pouquinho mais disso aí, porque assim, né, eu vejo em alguns casos, estou trabalhando com bastante projetos e apoiando alguns projetos aí de alunos e tal, e o pessoal já, putz, eu quero fazer um modelo de machine learning, né? Falo, opa, legal, né? Porque é interessante mesmo. Aí você vai conversar ali, tá, mas o que você está planejando? Não, eu vou trazer esse, nos 20 parâmetros, vou colocar aqui no meu Python aqui, usar o modelo tal e vamos lá, vai dar certo. Só que assim, a gente sabe, né, tanto nesses projetos do Churn que a gente fez, Forks, enfim, todos os projetos, né, de machine learning, ele nasce numa análise exploratória, né? Como é que você vê isso aí, Lucas, essa análise exploratória? Como é que a gente trabalha com ela? O que é, né? Explicar para o pessoal. Né? Sim, uma análise exploratória aí, para quem não é familiarizado com o termo, né? É basicamente quando você pega os teus dados e observa o que está acontecendo de hoje para trás, né? Então, os teus dados históricos você pega e, como o Rodrigo bem falou, você joga ali num BI, num Excel da vida e entende ali quem é o teu top vendedor, qual que é o produto que mais sai, qual que é o produto que menos sai, por que ele menos sai. Começa a entender e realizar um diagnóstico da tua empresa, né, do teu setor, enfim, da área que você trabalha. Então, uma análise exploratória a ideia, né, bem resumida, por trás é isso, né? Então, você traduzir o que os dados estão dizendo, né? Você tem os dados já e o que aqueles dados me dizem? Os dados que eu já tenho, o que eles estão me dizendo? Exatamente, perfeito. É bem isso mesmo, o que os dados hoje me dizem. E aí, esse, na minha visão, é o primeiro passo antes de você começar a aplicar algoritmos mais complexos, né? Parece que é um empecilho, mas não é. Na verdade, é algo que ajuda, porque ele ajuda você a elaborar uma hipótese. Às vezes você não sabe o que você quer. Então, puxa, eu acho que eu estou perdendo clientes, né? Os clientes estão dando churn porque eles estão parando de comprar um produto X, digamos assim. E aí você faz uma análise exploratória e vê que não tem nada a ver. Vê que o produto X está vendendo igual, por exemplo. E aí essa análise exploratória já mata isso na raiz, assim, então... Boa, bem lembrado. Então, a hipótese, né, quando a gente está trabalhando, né, o exemplo do churn aí, você vai conversar, tem muita conversa antes de código, né, como sempre, né? Você tem que chegar a entender, né, com a diretoria, com os gestores, com quem entende do negócio, né? Qual a hipótese que você tem aí por que os clientes dão churn? Né? Vamos validar ela. Né? Por que você acha que os clientes dão churn? É tudo pergunta. Na nossa área de dados, é muita pergunta que a gente tem que fazer, né, para começar a entender. Eu acho que é porque ele vem comprando menos com o passar do tempo e chega uma hora que ele para de comprar totalmente. A análise exploratória vai mostrar isso, né? Pô, olha aqui, realmente faz sentido essa tua hipótese. Ou não. Não faz sentido. Então, ela vai filtrar o que faz sentido para você poder levar isso para um modelo de machine learning, né? E não já colocar tudo no machine learning, um monte de hipótese sem validação, que não vai te dar resultado. Você pode até ser otimista, né? Mas, assim, se a gente faz, já é difícil chegar em um bom resultado, fazendo análise exploratória, envolvendo o negócio, né? E não é fácil, né? Você tem um monte de comportamento que pode mudar de produto para produto, de empresa para empresa, de filial para filial. São muitas situações, né? Então, imagina sem fazer uma análise exploratória, onde que você vai chegar? Então, acho que a análise exploratória é o começo de tudo, né? Não é só jogar os dados lá num modelo de algoritmo e esperar que ele faça tudo sozinho. Acontecer, né? Exatamente, é bem isso mesmo. E falando assim sobre impacto no negócio, né? Acho que o churn é até bem claro, né? Pô, a gente sempre fala em BI quem está olhando os dados no retrovisor, né? Quanto que eu vendi? Quais clientes eu perdi? Né? E a inteligência artificial, aí, o machine learning, ajuda a gente
a olhar para frente, né? Opa, eu tenho chance de perder tal cliente, o que eu vou fazer para não perder? Tem isso, tem um foco na predição, né? Os modelos, é isso, né? Existem modelos ali que a gente chama eles de modelos preditivos, mas existem também alguns outros modelos que observam esse futuro, né? Esse passado, né? O retrovisor, e ajudam a identificar padrões. Por exemplo, uma clusterização, né? Que é o agrupamento, né? Quais clientes da minha base são parecidos, né? E aí, por que eu não ataco esses clientes de uma maneira parecida? Por que eu não disparo e-mails para eles com uma automação lá do estratégia de marketing? Com um textinho feito por uma IA, baseado numa clusterização, para observar que o cliente A é de um grupo premium e o cliente B é desse mesmo grupo. Às vezes ele pode me dizer característica que eu nem imaginava. Exatamente, né? Às vezes alguma coisa, um padrão de compra que você não consegue observar a olho nu. Esses modelos que a gente chama de algoritmos de clusterização, por exemplo, eles são muito eficazes em observar esses padrões. Ele calcula ali distâncias, então ele vai observar todos os teus clientes, por exemplo, né? Mas aqui pode ser, por exemplo, produtos parecidos, né? Para formar aquele mix, né? Que se fala, mix de produto. Então, a clusterização ela é muito forte nesse sentido, sabe? Dessa observação de padrões. E aí também existem, né, como você bem comentou, essa predição, né? Modelos preditivos que daí já são para obtenção de insights, mas realmente olhando lá para frente. Né? O que a gente tem falado aqui é que você primeiro precisa saber o que tem no teu retrovisor. Né? Às vezes você não sabe como é que a casa está lá atrás, né? Às vezes teu carro está totalmente bagunçado, né? Você não sabe o que está te acompanhando, né? Você não sabe o que está junto com você nessa corrida, né? E aí olhar para frente, só olhando para frente, você não vai conseguir chegar no lugar, porque às vezes teu carro furou o pneu do teu carro e tá saindo o cliente a rodo, né? O funil, né, que se fala. Às vezes o funil tá largado embaixo, por exemplo, né? Então, primeiro você observa, depois você prediz, né? Essa é o padrão ali, né? Tem alguns modelos, né? Você falou modelo de segmentação, modelo de predição, modelo de recomendação, né? Exato. Eu sempre lembro do Netflix, tem um modelo de recomendação sim, baseado no teu histórico. Ele olha, né, o que você, teu histórico você vai consumindo, alimentando esse modelo, ele vai sabendo o teu gosto e te direcionando pro mais afinado com o que você gosta. Né? Exatamente. Na Amazon, ele tem, porque os modelos de recomendação padrões são baseados no item e baseado no usuário, né? O baseado no usuário é quando a Amazon diz, pessoas parecidas com você compraram esses livros aqui também. É verdade, tem isso, né? Então, eu vou lá e compro um livro sobre dados. Ou pessoas. E o Rodrigo tem um perfil parecido comigo. E aí ele comprou lá o livro de dados A e eu comprei o livro de dados B. Aí a Amazon vai olhar para mim e falar assim, esse piazão aqui parece com o Rodrigo lá. Deixa eu recomendar para esse piá o livro que o Rodrigo comprou. Porque a propensão de compra é parecida, eles têm perfis parecidos, por que eu não vou ofertar? E tenha também baseada no produto, item, né? Exatamente. Pessoas que compraram Pessoas que compraram isso aqui também compraram isso aqui. Só que tem que fazer sentido. Às vezes ele já coloca até ali perto onde você vai comprar os outros itens já para você. Exato. Se você coloca um livro no teu carrinho lá e vai para a área de compra, aparece lá embaixo assim, pessoas que compraram esse livro também compraram esses outros 3 aqui. Compre também, só você clique dizer aqui, assim. clique aqui para colocar no teu carrinho. Você vai lá e clica, pronto. É só passar o cartão. Só clicar no comprar e já é. Exatamente. Dependendo da configuração, não precisa nem passar o cartão. Já está cadastrado lá, já debita e... Exatamente. Então, os modelos de recomendação são incríveis, assim, porque você não consegue nem ver eles atuando, assim. Né? Eles estão ali camuflados, assim. É a Netflix falando lá, viu? Assista isso aqui. É baseado no que você olha, acho que é coincidência, né? Deve ser coincidência. Tudo coincidência. Não, mas ele tá camuflado acho ali. que é bruxaria, né? Eles estão ouvindo, né? Tem alguém escutando. Você fala no teu celular aqui, daqui a pouco aparece no outdoor lá pra você, né? Mas é muito interessante, assim. Outro modelo que eu acho que é legal a gente falar é de séries temporais, né? Que é predição, né? Sim. E a gente tá trabalhando num produto aí, Data Forecast na Data Roads, né? Para prever vendas, né? E olha só, eu gosto. Bom, eu sou muito do negócio, eu vou começar pelo dor do negócio. O que acontece hoje em dia? As empresas, elas tentam, desde que eu trabalho com TI, prever quanto vai vender, né? Aí chama o comercial chama o marketing que vai fazer campanha, e aí faz o cara dizer lá quantos que você vai vender, e assim vai.
E nunca acerta, né, cara? E nunca acerta. E olha o problema que você tem quando você não tem uma previsão de vendas, né? Principalmente quem trabalha bastante com atacado, varejo, empresas de distribuição. Você precisa saber quanto vai vender para você comprar, né? Porque você vai distribuir. Então, assim, se eu for vender, cara, eu trabalho com caneta. Então, eu estou prevendo que eu vou vender 1.000 canetas mês que vem. Nos próximos 3 meses, vou vender 1.000 canetas por mês, vou vender 3.000 canetas. Então, eu vou me planejar para ter 3.000 canetas no estoque, não faltar caneta, né? Eu não quero que alguém venha comprar caneta de mim, putz, não tem, vendi tudo. E nem eu ficar com um estoque cheio de caneta que é dinheiro parado. Então, eu não quero nem que falte estoque e eu perca a oportunidade de venda, e nem que sobra estoque e que eu deixe dinheiro parado no meu armazém. E aí entra os modelos de série temporal, de previsão, de forecast, né? Que são modelos aí, que eu queria que você explicasse para a gente. Ele vai usar os dados históricos e conseguir chegar numa estimativa usando os dados históricos aí. Como é que funciona esse modelo? Os modelos de forecast temporal, né, de séries temporais, eles funcionam parecido com os outros modelos de predição, mas eles presumem ali que a tua venda depende do tempo. Então, ela é tempo dependente, é uma variável tempo dependente. E aí, basicamente, você vai alimentar esses modelos, e existem milhares de modelos de previsão de série temporal, né? Os mais famosos aí, mais utilizados são o Arima, o Sarima, né? Tem agora o Prophet da Meta, né? Que está sendo utilizado aí, eu estava vendo uns artigos esses tempos atrás sobre isso. E aí, basicamente, a ideia é que você treine esses algoritmos, né? Baseado na tua série temporal, e esse algoritmo, ele vai olhar para a tua série temporal e vai tentar observar padrões. Ele vai tentar observar, por exemplo, todo fim de trimestre acontecem várias vendas, por exemplo. Então, a tua série ela tem um padrão ali, né? Ela não é um eletrocardiograma de uma pessoa em pânico, por exemplo, né? Que fica subindo e descendo o tempo inteiro. Então, a ideia é que esse dado esteja, pelo menos, com um certo tipo de padrão, seguindo esse padrão. Se ele não tem esse padrão, é mais difícil dele observar o que vai acontecer no futuro, porque se o passado já foi uma bagunça, entre aspas, de venda, né? Não tem um padrão, sai venda à loucura, ele não vai conseguir identificar o que pode acontecer nos próximos meses. Né? E aí entra o papel do cientista de dados de se virar com esse dado, né? Do engenheiro, enfim, para observar o que está acontecendo e aplicar ali as técnicas necessárias para arrumar essa base, né? Para chegar no resultado. Ou talvez fazer uns cortes. Ou tentar achar a variável que está influenciando, né? Exatamente, às vezes exatamente, tem umas análises mais profundas de série temporal que eles usam, por exemplo, outras séries temporais juntos. Então, por exemplo, tem a venda ali do teu produto conforme o mês vai passando, mas tem também a variação do dólar, tem também o preço do petróleo, sei lá, o preço de uma ação, né? E aí você pode inserir essas variáveis que a gente chama exógenas, né, que são de fora, nesse teu modelo, para que ele consiga perceber assim, opa, quando o dólar baixou, meu item saiu mais. Mas quando o dólar subiu, o item saiu menos, né? Então, ele começa a pegar essas nuances e ele fica um modelo mais robusto, né? Então... tem bastante trabalho no meio do caminho aí. Então, assim, eu já fiz esse teste, mandei o ChatGPT lá, joguei uma base, mandei ele prever. Cara, não é tão simples assim. Tem que analisar, não é mágico o negócio, né? Vai ter, nos nossos casos, quem tem lidado aqui, produtos que têm um comportamento diferente, empresas, filiais que têm comportamento diferente, a quantidade de dados também é importante nesses modelos, a gente tem visto isso, né? Sim. Quanto mais dados, melhor. Uma outra coisa que a gente tem trabalhado, porque aí, né, o profissional de dado, ele vai começar a criar um projeto. Que modelo que ele vai usar, né? A gente tem feito nos nossos projetos uma seleção dinâmica que testa vários modelos, porque tem muito modelo. Só de série temporal deve ter sei lá, quantos modelos? Nossa, 20, 30, 40, 50, 100. Então é possível fazer isso para otimizar. Então é muita otimização, né, cara? Eu acho que nesses projetos. Né? No fim das contas, você vai escolher o modelo que erra menos, né? E aí entra um conceito importante que é o erro, né? Na análise do machine learning, né, quando você está modelando, você muitas vezes separa a tua base entre treino e teste. Então, basicamente, você tem a tua base inteira, né, 100% dos dados.
E aí muita gente separa 70-30. Então 70% dessa base vai ser para você treinar o teu modelo, para você alimentar ele, né, com essas informações. E aí no final você usa essa base de teste que você escondeu dele. Você não treinou o teu modelo baseado nessa base. Então é como se você tivesse escondido dados dele. Ele entendeu, opa, esses 70% aqui eu vou treinar com eles e vou gerar os resultados. Aí chegou novos dados, que é a tua base de teste, né, para fazer essa validação e ver o quanto que ele está conseguindo predizer dessa base, né, que você já tinha, mas que você acabou escondendo do teu modelo. Né? E aí na análise de séries temporais também é possível fazer isso. Quando a gente chama isso de backtest, que é basicamente quando você esconde ali um período de tempo da tua série temporal, manda ela prever aquele tempo e aí compara ali o quanto que teve de venda em março com o quanto que ele previu que ia vender em março, né? Então, backtest é importante. A curacidade e o quão... Isso, exatamente. A acurácia, né? O erro médio, essas coisas assim. E 100% desconfio, né? Então, outro conceito importante é o tal do overfitting, né? Que é quando você alimenta o teu modelo tão bem, assim, com tanto cuidado, que ele prevê muito bem a tua base de teste, por exemplo. Mas aí você vai jogar um dado novo lá, ele vai errar muito, assim. Por quê? Porque ele está prevendo muito bem para aquela base que você treinou. Então, é até meio ambíguo, mas ele tem que dar uma errada, sabe? Ele tem que ter uma margem para você ter essa confiança de que ele não está prevendo perfeitamente para aquela base, mas que para, às vezes, uma base nova que vai vir, ele não vai se perder, porque ele não viu aquele padrão, enfim. Então, esse que é o conceito aí que muita gente fala no LinkedIn, né? É basicamente isso, né? O overfitting é isso, né? E aí existe o underfitting também, que é quando o teu modelo não acerta nem a base de teste e não vai acertar também a base de treino, né? Tem bastante trabalho para cientistas aí, estatísticos, né? Muita coisa. Não é um negócio simples aí de trabalhar, são projetos complexos, né? Mas é possível, né? A gente vai lançar no mercado um produto logo para o Data Forecast, para prever, usar os dados históricos e prever, ajudar o pessoal a ser mais assertivo nas compras, no estoque e tudo mais. Show de bola! A gente tá na DataRoads agora trazendo um posicionamento que é dados, IA e automação. Porque assim, a gente acredita que unindo esses três pilares, né? Dados, a gente já falou bastante aqui, inteligência artificial, falamos bastante, e automação a gente consegue extrair mais benefícios, né, Diego, ajudar mais os negócios aí no dia a dia. Inclusive vai sair um MBA aí, um módulo do MBA que vai trazer os três tópicos junto aí. Vamos falar de dados, IA e automação junto, né? E vai ser bem interessante, né, juntar esses três pilares aí. Mostrar o resultado disso tudo vai ser bem, bem bacana, né? Porque assim, a gente está vendo que a nossa visão, né, o BI, nem toda empresa está pronta nem para BI, quem dirá para um modelo de algoritmo, né? Mas dá para a gente tirar proveito de tudo isso, né? Vou dar um exemplo, para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente. A gente fez um projeto ali, super simples, é um projeto com fim educacional, né? Onde a gente consegue, usando o N8N, que é uma ferramenta de automação, ler os dados de uma planilha do Google Sheets. Essa planilha, a gente pega os dados, joga para uma OpenAI, que é uma inteligência artificial, colhe os resultados, dispara a mensagem no WhatsApp, né? E aí você tem ainda um BI lá no fim para ver, né? Então, assim, juntamos tudo e como que isso vai ajudar o negócio, né? Pensa lá, você tem vou voltar no exemplo de uma rede de varejo, né? Tem rede de varejo que tem que disparar mensagem todo dia para o pessoal com as metas, com o realizado, manualmente. Então, automatizando, colocando o IA no meio, a gente consegue trazer isso de uma forma mais fácil, né? Eu acho que esse que é o grande ganho aí. Mas, voltando a falar da IA, a IA não substitui o time, né, Lucas? Ela tem que jogar junto com o time para trazer resultado, né? O que mais surpreende você trabalhar com essa parte de inteligência artificial, cara?
Olha, eu acho que o que mais me surpreende, assim, é o quanto a IA LLM está crescendo, né, nos últimos tempos, assim. É algo que a gente não Olha, imaginava que ia acontecer, na verdade, né, algo que a gente não, assim, é um crescimento absurdo, exponencial, assim, então as coisas estão evoluindo rápido demais, assim. Todo dia tem um modelo que é melhor que o outro lá das Big Techs lá que eles estão criando, né? É quase que uma corrida, né? Tinha aquela corrida armamentista na Guerra Fria, Aham. a gente tá numa corrida de IA, assim, né? O Certo, um negócio, melhor que o outro, todo depois do mundo, outro, e para fins exatamente, específicos também, isso que é mais interessante, né? exatamente, e as empresas grandes comprando galpões, assim, para só criar servidor, Cluster de GPUs lá. cluster de GPU para que você treine a IA para ela ficar mais rápida, né? A Microsoft investindo em bilhões, enfim, a Google, né? Até a Todas as empresas. Oracle. Então, o que mais me surpreende é realmente essa questão e também o quanto o conhecimento em cima disso está sendo difundido, sabe? Porque eu vejo muita gente querendo estudar agora a IA, né? Querendo aprender. E, pô, isso é sensacional, assim, porque o que acontece? As pessoas vão ficar mais preparadas, né? Maduras para tomar uma decisão com uma IA. Por quê? Porque elas vão entender o que está acontecendo atrás, né? Então, na minha visão, é algo muito legal, assim. É o que mais me surpreende, na verdade, trabalhar com isso são esses dois pontos, assim, sabe? quem já imaginou que a gente, né? Cara, hoje, minha mãe falando de chat GPT, é um negócio meio imaginável, né, cara? E hoje, assim, você vê as pessoas usando o chat GPT aí para tudo, né? E começando a falar mesmo de inteligência artificial na área de tecnologia, então até, né, tudo é IA, Sim, né? sim, Até tudo. coisa que nem precisa ser IA. Tem isso, mas acho que no fim das contas o resultado, o movimento é sensacional, né, cara? Sim. O tanto de solução que a gente tem hoje aí para ajudar os negócios aí, desde e um ponto importante também não é só grandes negócios, né? A gente falou aqui de modelo de machine learning, de previsão de churn, previsão de forecast. Não, acho que a pequena empresa hoje já consegue tirar bastante proveito, né? Com certeza. E Sim. principalmente unindo ali, né? Automatizando, botando a inteligência artificial no meio, BI, dados. Acho que precisa, como sempre, né? Voltando até a gente está chegando no fim e fazendo um gancho lá com o começo, cuidar dos dados, né? Armazenar bem os dados. Entra outro ponto que a gente está trabalhando também agora, né, Diego, que é ter um sistema que te ajude a armazenar, ajude o processo, né? Eu vejo hoje tem uma dificuldade, né, que a gente tem muito sistema, né? É o ERP, é o CRM, é o sistema do e-commerce, é o sistema, a parte do estoque. E aí, assim, a gente consegue fazer os sistemas conversarem, mas eu acho que uma nova tendência aí também são sistemas all-in-one, né? Inclusive na área de dados a gente tem o Databricks, que juntou tudo num lugar só, tecnologia que já existe, mas botou numa interface. A gente está trabalhando bastante agora com o Odoo, que é mais do que um ERP, porque dentro dele tem o ERP, tem o CRM, tem e-commerce, tem até criador de site. Tem um monte de ferramenta no mesmo lugar. É nisso que você falou, né? Ajuda não só o grande, mas ajuda quem é pequeno, quem está começando, quem tem sua lojinha online ali também é um grande avanço, né? Ajuda muito, né? A começar a ter um pequeno negócio mais estruturado também, né? Então, Em ferramenta nesse formato, né? Quem está começando, ou quem, né, enfim, já pensa nos dados, né? Estrutura bem, né? O que quero dizer com isso? Pô, se tem uma categoria lá para ser preenchida, preenche, cara, porque isso aí vai te ajudar depois a fazer análise, a botar uma inteligência artificial. Cadastre o item, categorize o item, cadastre o cliente, categorize o cliente. Não é porque a empresa está começando ou é pequena que ela pode abandonar essa parte. Na verdade, hoje existem as tal da Digital Natives, né? Que são as empresas que já nasceram nesse meio digital, né? Então já estão ali imersas nessa cultura de IA e cultura de dados, né? E aquele negócio de ter um escritório super bacana, né? Com
puff para tudo quanto é lado, né? E aí, assim, a ideia delas é muito legal, porque elas já estão utilizando dados para tomada de decisão, mesmo sem ter um faturamento de milhões, né? E dado para tudo quanto é lado, assim, elas já estão estruturadas, elas já estão se preparando, né? Não é porque você é novo que você não precisa inovar, né? Você não precisa correr atrás da novidade ou, enfim, de alguma tecnologia nova, né? Se você já começar nesse meio, você já começa maduro, né? Você já cria esse amadurecimento que a gente comentou lá no começo, que as empresas têm que ter. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade, assim. É uma oportunidade. É um trem que está passando que, se você quiser, você entra. E as empresas que são mais velhas, mais tradicionais, mais antigas, vamos dizer assim, que talvez não tenham tomado esse cuidado. Tem muitos casos, né, de empresas que os dados não estão muito legais. Nunca é tarde, né, para resgatar isso, né, e começar a cuidar dos dados, armazenar, trabalhar para tirar mais proveito aí de inteligência artificial, de automação de dados e poder usar a seu favor, porque daqui para frente, acho que as empresas que não usarem isso, elas já saem perdendo, porque quem está usando está com mais agilidade, mais rápido na resposta. É o novo padrão, né? Quem não estiver usando é que vai ser o diferente, né? Exatamente. Vai ficar para trás. Quando a gente fala que vai ficar para trás, é nesse sentido, entendeu? Porque os outros vão correr, né? vão estar dando passos mais largos, mais rápidos, e você que ficar, não se adequar. É igual no começo dos anos 2000, 2005, ali, quem não usava computador, né? E quem começou a usar computador. Daí é mesmo, acho que é um movimento grande nesse sentido. A ideia é parecida, né? Naquela transição, né? Acho que o Lucas deve ser muito novo. Não, ele é velho já. Só parece. Dor nas costas, dor de cabeça, preocupação. Gente, chegamos aí no fim, cara. Muito obrigado. Acho que foi um papo para fechar mesmo a temporada, né? Falar do que está em alta aí. E também falar um pouco aí desse posicionamento nosso, né, Diego, de trazer mais IA, dados e automação para os nossos clientes. É isso que a gente está se propondo agora. E fechar aí com chave de ouro, falando de inteligência artificial, muito conteúdo bom. Quem tiver dúvida, comenta aí no YouTube, no Spotify, manda mensagem para a gente no LinkedIn, a gente ajuda aí a tirar projeto do papel. Tem feito muito isso aí. É isso aí, muito obrigado, meu cara. Obrigado aí pelo convite, Rodrigo. Acho que foi um papo bem interessante mesmo, foi muito legal. Me diverti, falamos de dados, né? Só coisa boa. Falamos de boi, já fiquei pensando em churrasco. Já deu uma fome. Já, carne boa. Obrigado. Valeu. Vocês aí, quem gostou, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos. E até a próxima temporada.